Esse vídeo é para você que está buscando iniciar um projeto de formatação de franquia, mas não sabe exatamente por onde iniciar esse projeto. Aqui eu vou mostrar 4 pontos importantes para se avaliar antes de transformar qualquer negócio em uma franquia. Ao longo desse vídeo você vai ver sobre marca, mercado, mentalidade e margem, 4 partes importantes para transformar qualquer negócio em uma rede de franquia. Se você chegou agora nesse canal, já se inscreva e compartilhe para você poder conseguir acompanhar todos os posts relacionados à formatação, gestão e expansão de redes de franquia. Vamos lá, para a gente poder começar, eu vou falar de marca, sendo marca um dos itens fundamentais para qualquer empresa que queira formatar o seu negócio para o mercado de franquia. Quando a gente fala, então, da marca, a gente está falando do direito de uso dessa marca por outra pessoa, pelo franqueado, para que ele possa operar na ponta, na franquia, com a sua marca, com a sua logomarca instalada ali no seu letreiro ou utilizando ela em redes sociais. Esse uso ele é não exclusivo, regulamentado e estruturado. Tudo isso você vai ver depois dentro de um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, fundamental importância. Primeiro, existe o registro de marca. O registro de marca ele é obrigatório para você operar dentro do mercado de franquia. E aqui a gente pode ter duas situações. Você já fez o registro, esse registro já foi deferido, você já tem a posse, o controle dessa marca, ou você pode ter a situação de ter feito o pedido, mas ele ainda não foi liberado pelo INPI. Então aqui, hoje nós temos um parceiro que é a Agility Marcas e Patentes, que é a empresa que faz o acompanhamento e registro de todas as marcas dos nossos clientes, faz uma análise se é possível ou não, qual que é a situação daquela marca naquele momento e dá entrada em toda a documentação e acompanhamento sobre o registro dessa marca. Quando a gente fala de diferenciação, aqui a gente tem um outro ponto que é de extrema importância. Quando a gente fala de marca, eu não estou falando de um grande reconhecimento de marca no mercado, visto que uma operação que está começando a escala por meio de franquia, ela está buscando exatamente isso, ser reconhecido em todo o mercado, através das suas franquias, através da experiência que oferece, através do produto, do serviço que entrega, e aí a gente realmente entra para uma marca consolidada no mercado. Mas essa marca que está nascendo, seja localmente, pode ser a sua hamburgueria, pode ser a sua pizzaria, pode ser a sua empresa de serviços que você tem, ela precisa ter um posicionamento claro, ela precisa ter um diferencial dentro do mercado que seja atrativa para os investidores, para as pessoas que vão assumir a sua marca lá na frente como investidor, como um franqueado. E aí a gente entra no item que é o posicionamento dessa marca. O posicionamento dessa marca, ele tem uma relação direta com o que você entrega, o que você faz, com a experiência que você entrega para os seus clientes lá na frente. Então aqui eu trouxe dois exemplos de hamburguerias, vamos colocar assim. Essa é uma hamburgueria muito famosa, a McDonald's, que ela entrega uma agilidade, uma alimentação rápida. Esse é o conceito principal quando a gente fala de McDonald's. A pessoa chega, faz o pedido, recebe e vai embora. Aqui a gente tem um outro formato, outro tipo de franquia também, que ela é mais voltada para a experiência das pessoas que gostam do hambúrguer. Aqui são pessoas que vão para o local, vão consumir o produto e vão também apreciar a experiência, né, e toda a conjuntura, o conceito do negócio. Então são posicionamentos totalmente diferentes. Aqui os dois vendem hambúrguer, claro, o produto final é diferente, mas aqui a gente tem um posicionamento diferente. Aqui a gente está falando de agilidade e aqui a gente está falando de uma imersão na experiência no conceito do negócio. Segundo ponto de extrema importância quando a gente está olhando para o negócio, pensando em escalar para o mercado de franquia, é o mercado. Então, com um posicionamento mais claro, a gente já entende qual o significado daquele negócio, que dor que ele vai resolver dentro de um determinado segmento, e a gente parte então para uma análise de mercado. Essa análise de mercado, basicamente, ela tem que responder duas questões: para quem você vende e onde estão essas pessoas. Quando a gente entra nesse aspecto para quem você vende, nós temos então um mapa de empatia. O mapa de empatia ele é uma ferramenta de gestão de suma importância, serve para qualquer tipo de negócio, e ele visa identificar o perfil desse cliente, né? Entender o comportamento e quais são as dores que esse cliente tem. Então aqui ele é um framework muito famoso, muito conhecido, e ele vai te trazer uma sequência aqui de perguntas que, quando você responde, você consegue compreender exatamente quem é seu cliente, como ele se comporta, o que, que ele assiste, o que, que ele escuta, quais são os ambientes que ele frequenta, as dores que ele tem, os desejos que ele tem, e assim fica mais fácil você identificar claramente esse público. Depois eu vou falar mais nesse canal também sobre pesquisa de mercado, que é uma ferramenta que nós entregamos na formatação da franquia dos nossos clientes. Além disso, a gente tem que olhar então para onde esses clientes estão, onde eles consomem, que é uma outra informação de suma importância. Na medida que a gente soma o perfil e o local, a gente consegue compreender aonde nós vamos abrir essas unidades franqueadas. Por que que isso tem a ver com a capacidade de franquear o negócio? Para a gente entender o tamanho do mercado endereçado, quais são as regiões, qual o tamanho desse público,
que o seu negócio pode endereçar, né, os seus produtos e serviços. E aqui a gente tem uma ferramenta muito utilizada e de um grande parceiro dentro da franquia, utilizado em todas as nossas formatações também, que é a MapFry. Depois também a gente vai ter mais vídeos falando sobre cada uma dessas ferramentas, como que a gente entrega isso dentro do projeto de formatação de franquia. Mas aqui basicamente a gente tem uma leitura de cada uma das regiões, onde é apontado um ponto de interesse, um ponto onde a unidade pode ser implantada, e a gente verifica essa região, né, quais são as condições baseadas aí no perfil também dos clientes que nós almejamos. Então, uma ferramenta de suma importância, um material fundamental para a formatação de franquia, que é a parte de estudo de geomarketing. Depois da gente falar de marca de mercado, a gente precisa falar de margem. Para se ter uma empresa, para se ter um negócio funcionando e prosperando, ele precisa ter margem. Faturamento, receitas, menos despesas, igual o que você, né, gera ali de lucro, né? Ou seja, o que você tem hoje de lucro na última linha. Esse ponto chama muita atenção também porque muitas vezes a gente se engana ao olhar para faturamento e imaginar que faturamento só sustenta o negócio. Não é só faturamento que sustenta, e sim a margem. Depois das suas despesas e receitas, que sobra aí para poder fazer a alocação de recursos tanto para o sócio quanto também para retornar para a operação. E aqui a gente tem alguns itens importantes, né? O primeiro ponto é o franqueado. O franqueado e a unidade franqueada é a ponte de geração de receita do franqueador. Então é de suma importância que o franqueado tenha uma operação com resultado. Então, quando nós temos um negócio próprio que está sendo analisado e que ele tem margens grandes, 20%, 30%, dependendo de cada segmento, a gente entende que é possível, sim, formatar esse negócio para o mercado de franquia, isso de acordo com cada segmento. Uma ferramenta importante para a gente poder entender, né, essa capacidade de franquear o negócio é o fluxo de caixa. Então, dentro de um determinado período, com entradas e saídas, receitas e despesas, qual a capacidade desse negócio de gerar lucro. E nós temos na visão do franqueador também a margem, ou seja, quais são as principais receitas que o franqueador vai ter ao longo do seu processo. Royalties, fundo de propaganda, rebate, que é um tipo de comissionamento dos fornecedores para que acessem sua base, sua rede de franqueados. Outros negócios no ecossistema do franchise, esse franqueador ele pode ter outras empresas que alimentem também a rede de franquias, isso é muito comum dentro do mercado, e taxa de franquia. Esses itens todos, eles são também resultado do franqueado, ou seja, todos esses itens são gerados na operação do franqueado. Então, esse franqueado saudável, tendo uma operação saudável, tendo uma operação financeiramente sustentável, ele que vai alimentar toda a operação do franqueador. Então, existe uma sinergia muito importante entre franqueador e franqueado dentro do sistema de franquia. Esse ponto nos leva também a um quarto item de suma importância, um quarto item fundamental, quando falamos de abrir uma rede de franquia. A mentalidade para um franqueador, e esse item muitas vezes não é facilmente mensurável, é que ele tem que operar pensando no longo prazo. Abrir uma franqueadora não é rápido, não é simples, não é sobre ganhar simplesmente na expansão, na taxa de franquia, nos novos franqueados. Essa é uma fonte de renda, uma fonte de receita importante, mas que se sustenta ao longo prazo na medida que a franquia tem uma boa operação, tem uma boa estrutura, cresce junto com seus franqueados, e novos franqueados vão entrando na medida que observam o resultado, o sucesso dessa rede de franquias. E aqui a gente tem, né, considerei 4 pontos muito importantes que levam a essa visão de longo prazo. O modelo de franquia ele tem que ser validado ali com os primeiros franqueados. Então, na medida que você já validou o seu negócio, já tem uma, duas, três operações e entende que ele faz sentido se franquear, ele tem que começar também uma validação junto com seus primeiros franqueados, onde exige muito ajuste, uma operação muito próxima dos franqueados, para realimentar o processo de melhorias. Franqueados operando e prosperando, uma operação saudável financeiramente, a gente tem então uma validação do negócio. Então, são operações que abriram, que estão funcionando bem operacionalmente, estão sustentáveis, financeiramente sustentáveis e conseguem avançar e crescer localmente. A gente passa também por uma estruturação da franqueadora. Nenhuma franqueadora, nenhum negócio vai nascer efetivamente com uma estrutura robusta de franqueadora. Essa estrutura ela vai sendo construída aos poucos, ela vai sendo construída junto com o crescimento da rede de franqueados, e a maturidade dessa franqueadora também é muito importante num determinado momento para que as unidades lá na frente possam ter cada vez um suporte melhor, mais aprofundado e melhorias também nas suas condições e processos de suporte contínuo. E aqui a gente entra no ponto que é o ponto que todas as marcas buscam, que é o aumento de capilaridade, reconhecimento da marca e share no nicho. Ou seja, à medida que você apresenta um crescimento em mais regiões, com franqueados faturando, prosperando, você tem um reconhecimento de marca e você começa a ter uma entrada maior naquele segmento, uma entrada maior naquele nicho, se tornando referência. E aqui eu posso trazer algumas marcas que nos seus nichos se tornaram grandes referências, como a Maria Brasileira, a Xerimbão na área de cafeterias, a Maria Brasileira na área de intermediação de serviços, né, para faxinas residenciais e comerciais. E o The Best Açaí tem sido uma rede de açaí também
com um crescimento muito forte nos últimos anos. Esses são os 4 frameworks que lideram a visão de quem precisa formatar um negócio para o mercado de franquia e são frameworks que te ajudam a entender se o seu negócio está pronto para se tornar uma rede de franquia. Se você gostou desse conteúdo, já segue aqui o nosso canal, compartilha esse conteúdo. Eu vou mostrar aqui em outros vídeos mais detalhes sobre gestão, expansão e formatação de redes de franquia.